Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, espero que esteja todo mundo muito bem. E na aula de hoje nós vamos só dar um complementozinho à aula passada, ok? Nós vamos falar sobre a identificação de figuras semelhantes. Aula de matemática da professora Cirlane. Então vamos lá. Ampliação e redução. Então, Marcela é uma artesã e personaliza roupas e acessórios para mostrar seus desenhos aos clientes. Ela montou um catálogo com diferentes opções. Então, nesse catálogo, ela insere cópias dos desenhos originais em malhas quadriculadas, a fim de facilitar a produção da imagem escolhida. Um cliente encomendou uma camiseta com desenho de dinossauro para o filho de 2 anos e outra camisa com a mesma estampa para ele mesmo usar. Então, Marcela sugeriu que a imagem na camiseta do adulto fosse maior que a imagem na camisa da criança. O cliente, então, concordou e ela preparou, então, essas duas imagens. Aqui é o dinossauro grande, ou seja, o que vai ficar na camisa do pai da criança. Já aqui é a mesma imagem, só que menor, ou seja, é aquela que vai ficar na camisa do filho, da criancinha de 2 anos, certo? Então, para ela reproduzir uma figura de forma manual, é possível fazer como Marcela e usar um quadriculado identificado por um sistema de coordenadas. Assim, cada parte da imagem pode ser reproduzida na posição correta, compondo-se uma figura completa. Foi assim que ela fez a redução, para ficar do tamanho da camisa do menino. Mas, como Marcela conseguiu reproduzir uma figura menor? Isso é uma pergunta. Então, ela fez o quê? Ela usou o mesmo número de linhas e de colunas nas duas figuras, né, como a gente pode observar. Mas podemos notar que os quadrados na segunda imagem são menores do que na primeira. Assim, toda a figura ela conseguiu fazer com que ficasse menor, ok? Então, em outra encomenda, a imagem escolhida deveria ser reproduzida em uma almofada grande. Contudo, a artesã não tinha papel quadriculado com quadrados tão grandes quanto o necessário. Mesmo assim, ela conseguiu reproduzir a figura no tamanho desejado pelo cliente. Vamos observar. Essa era a imagem que ela tinha. E essa foi a imagem que ela fez depois em um outro tipo de papel quadriculado. Então, o que podemos entender disso? Para cada unidade de comprimento do modelo original, Marcela usou 3 unidades no papel quadriculado. Assim, a figura ficou com o comprimento e as larguras 3 vezes maiores. A cliente gostou tanto da almofada que encomendou mais uma, com a mesma figura. Entretanto, ao ampliá-la, Marcela cometeu um erro. Você consegue descobrir qual foi o erro observando a ampliação abaixo? Então, aqui nós temos a ampliação que ela fez, tá? Eu quero que vocês observem o que aconteceu com essa figura em relação à anterior, ok? Eu vou voltar aqui para vocês verem. Então, olha como era a figura, tá? Ó, observem bem como era a ampliação que ela tinha feito. E agora, notem como ficou. Vocês conseguem observar qual foi o erro dela? Então, note que a figura ficou achatada. Isto é, a altura da ampliação ficou menor do que a largura. Isso aconteceu porque, na altura, Marcela contou apenas 2 quadradinhos para cada quadradinho do modelo original, enquanto a largura, ela usou 3 quadradinhos em cada um do modelo.
Nesse caso, ela deformou a imagem original e as duas figuras não ficaram semelhantes. Ok? Entendido? Semelhança. Dizemos que duas figuras planas são semelhantes quando têm a mesma forma e suas medidas são proporcionais. Ok? Isso que quer dizer semelhança. O dinossauro reduzido para a camisa da criança e o dinossauro ampliado corretamente para a almofada, produzidos por Marcellus em seu trabalho, são exemplos de figuras semelhantes. No entanto, quando acontece alguma distorção ou deformação na figura, como o achatamento observado na segunda tentativa de Marcella para fazer a almofada, não podemos dizer que as figuras são semelhantes. Agora observe esta imagem, a imagem de um carrinho, tá? E agora, vejamos a seguir diferentes maneiras de criar figuras semelhantes a ela. Podemos manter suas medidas iguais. Isso é um tipo de reprodução. Ou então, por exemplo, podemos multiplicar todas as suas medidas por um mesmo valor. Na imagem abaixo, o comprimento e a largura foram multiplicados por 2,5. Isso aqui foi um exemplo de ampliação da imagem. E agora, nós podemos dividir todas as suas medidas originais por um mesmo valor. No exemplo ao lado, o comprimento e a largura originais foram divididos por 2. Isso é um exemplo de redução, tá? Da imagem, da mesma imagem. Se a forma sofre alguma mudança ou se algumas medidas são multiplicadas ou divididas por valores diferentes, as figuras não serão semelhantes. Exemplo a seguir mostra figuras que não são semelhantes à figura original. Vamos ver. Nessa primeira figura, ele foi bem esticado para os lados, mas em cima ela foi achatada. Então, não é uma figura semelhante àquela inicialmente que temos. Nesse segundo aqui também não, porque ela foi bem distorcida. Então, não é semelhante. E aqui também, ela foi, digamos assim, espremida demais. O seu comprimento ficou muito pequeno e a altura já ficou grande demais, ok? Semelhança no plano cartesiano. No plano cartesiano, podemos identificar facilmente se dois polígonos são ou não semelhantes. Observe a sequência de passos apresentados abaixo para verificar se dois polígonos são semelhantes. A pergunta é: os polígonos são semelhantes? Vamos ver. Os polígonos têm a mesma quantidade de lados? Se sua resposta for não, então você já sabe, os polígonos não são semelhantes. Caso a resposta seja sim, então temos que verificar o seguinte: se os ângulos correspondentes têm a mesma medida. Se a resposta for não, então os polígonos não são semelhantes. Se a resposta for sim, temos que verificar mais uma coisa, que seria: dividindo as medidas do polígono maior pelas medidas correspondentes do polígono menor, obtemos sempre o mesmo resultado. Então, se a resposta for não, os polígonos não são semelhantes. Se a resposta for sim, para essa pergunta, os polígonos serão semelhantes. É mais ou menos esses passos que você vai ter que seguir para dizer se eles são ou não semelhantes. Com base na sequência de passos apresentada, descubra se os dois retângulos representados no plano a seguir são semelhantes. Vamos ver a figura. Então, vamos verificar, né? Os lados correspondentes são o 2 e o 4, o 5 e o 10. Então,
vamos verificar. Ó, ambos os polígonos têm 4 lados. Ok. E os ângulos correspondentes têm a mesma medida. Ok, pois todos são ângulos retos. Além disso, dividindo-se a largura e o comprimento do retângulo maior pela respectiva largura e comprimento do retângulo menor, o resultado sempre será igual a 2. Vamos ver? Então, se eu pegar o lado do maior 4 e dividir por 2, eu sei que vai dar 2. Então, ok. E se eu pegar o lado maior, que é 10, e dividir por 5, também vai dar 2. Portanto, os dois retângulos são, sim, semelhantes, certo? Porque todos na divisãozinha, né, nesse caso, deu 2. Agora, vamos representar no plano cartesiano o triângulo de coordenadas. A, né? Aí a coordenada é 1 e 1. O B é 9 e 7. E o C, 9 e 1. Lembrando que é naquele mesmo esquema, X e Y. Vamos ver como ficou as figuras. Então, né? Podemos observar aqui que foi feito o triângulo maior, que é o ABC. E depois foi feito mais 2 triângulos menores, de lados A', B', C'. Ok? Então, a altura do triângulo ABC mede 6 unidades e sua base tem 8 unidades de comprimento. Então, sendo assim, o triângulo A'B', C' deve ter a altura de 3 unidades e a base com 4 unidades de comprimento, pois nós temos que 6 dividido por 2 é 3 e 8 dividido por 2 é igual a 4, ok? Então, aqui eu coloquei a figura novamente só para vocês analisarem como que a gente vai continuar, ó. Então, nós temos que o seguinte, se a linha for posicionado em 12 e 1, então C ficará em 16 e 1, e B' em 16 e 4. Podemos observar que as medidas dos lados do triângulo A'B', C' são a metade das medidas dos lados correspondentes do triângulo A, B e C. E que os ângulos A'B' e C' têm as mesmas aberturas dos ângulos A, B e C. Ok? Então, agora temos outra aqui. E se o posicionamento em A' em 12 e 8, então C ficará em 16 e 8 e B' em 16 e 11. As medidas do lado do triângulo A'B' e C' ainda são a metade das medidas dos lados correspondentes do triângulo ABC, ou seja, a forma das figuras é a mesma, apenas a posição do segundo triângulo mudou. Então, o que a gente pode observar de tudo isso? Que os triângulos também são semelhantes. Esses dois menorzinhos são semelhantes ao maior. Então, atividade de casa para hoje. É do livrozinho didático, tá? Então, será da página 15 até a 18, as questões de 1 a 8, certo? E da página 19 a 21, as questões de 1 a 6, que seria a seção O que já conquistei, ok? Então, muito obrigada. Fiquem em casa, fiquem bem, bom fim de semana e até a próxima aula. Tchau!